Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser meu plano pra passar no vestibular mais difícil do Brasil. Sim, no vestibular mais difícil do Brasil. Eu vou mostrar pra vocês quais livros eu vou utilizar e qual vai ser a minha estratégia. Salve, salve minha família. Tô de volta aqui depois de tanto tempo, quase um ano, desde que postei os meus primeiros vídeos. E hoje eu vou esclarecer muitas coisas pra vocês, independente se as pessoas que me assistiram ou não estavam aí. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo, porque hoje eu tenho 230 inscritos e isso é muita coisa. Sem brincadeira, é muita coisa. Pode até parecer pouco, porque tem gente com milhões, mas ter 230 inscritos é muita coisa. Principalmente eu que não sou ninguém, sou uma pessoa comum, normal, sabe? Então, eu tenho 230 inscritos, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu. Eu queria agradecer todo mundo que apoiou o canal, sabe? Teve muita gente que me mandou mensagem nos comentários falando, continua, não desiste e tal, pessoas que eu nem conheço me ajudando, me motivando e tal. E pode ter certeza que isso me motivou muito. E eu queria pedir desculpa para essas pessoas que queriam mais conteúdo e tal. E infelizmente eu não pude produzir. Vocês sabem que ano passado eu estava estudando, estava na escola, então acabou que eu fiquei muito apertado para gravar os vídeos do YouTube, estudar pro ITA e tal, muita coisa para mim, porque eu fazia ensino médio, ensino técnico e ainda tinha que ficar 4 horas no ônibus. Então foi muito difícil, mas esse ano, graças a Deus, eu terminei, me formei e cá estou eu de volta. Durante esse período que eu me formei até hoje, aconteceu muita coisa, sabe? Tive que fazer a minha recuperação que eu tinha falado pra vocês no último vídeo que eu passei, graças a Deus, mas o professor foi muito de boa. Eu achei que ele ia ser meio chato, mas ele foi muito tranquilo. Bom, e eu procurei muito emprego, cara, muito emprego. Eu mandei mais de 50 vezes o meu currículo no LinkedIn pra pessoas que eu conhecia e tal. E finalmente eu consegui, já fiz o exame médico e semana que vem, em março, eu começo já com um cargo como técnico CLT. E graças a Deus, apesar de ter demorado, apesar de ter sido sofrido, eu consegui um emprego com um salário que, para minha idade, com 19 anos, difícil uma pessoa ter um salário bem acima da média para uma pessoa de 19 anos. E é o meu primeiro emprego. Já fiz jovem aprendiz no Senai e fui contratado por uma empresa, mas eu não cheguei a atuar na empresa de fato. Então, esse vai ser de verdade meu primeiro emprego, né? Apesar de ser o segundo com a carteira assinada. Então, estudar vale a pena, mas eu sou um cara muito ambicioso e isso pra mim não é o suficiente. Eu quero mais, quero ir além e eu quero o ITA. Eu quero algo muito mais difícil. E hoje eu vou explicar pra vocês como que eu vou passar no ITA, qual que é o meu plano para passar no ITA. Eu quero passar no ITA ano que vem. Esse ano eu acho muito difícil eu passar no ITA, quase impossível mesmo. Mas eu quero passar ano que vem. Então, ano que vem eu faço a prova e passo. Para 2028 eu entrar de fato, né? Como esse ano eu vou trabalhar, vai ser bem difícil estudar pro ITA. Bem difícil. Porque a carga horária do meu trabalho é 8 horas e 48 por dia. Então vai ser bem difícil, mas eu não tô nem aí. Eu quero trabalhar e eu também quero passar no ITA. E é isso. Eu vou estudar pro ITA quando eu chegar do meu trabalho. Provavelmente eu devo chegar por volta das 17h30 e tal. Então eu já vou estudar e vou gravar o vídeo pra vocês aqui. Eu, graças a Deus, o meu trabalho não é tão longe da minha casa. Porque eu fiquei durante 4 anos indo pra BH todo dia, pegando um ônibus, pegando um ônibus. Isso foi muito cansativo. Mas, graças a Deus, o trabalho não é tão longe da minha casa e ainda tem um ônibus fretado. E meu plano vai ser basicamente o seguinte. Nesse ano, eu vou fazer alguns livros. Eu vou fazer o Tópicos de Física 1, Tópicos de Física 2 e Tópicos de Física 3. Durante esse tempo que eu formei até hoje, eu basicamente fiz muita parte do Tópicos de Física 1. Depois eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado. E eu pretendo terminar ele mês que vem, já em março, para começar o próximo. Então, isso vai ser o que eu vou estudar esse ano para física. Matemática, a partir do momento que eu gostei de matemática, eu sempre estudei muito matemática, foi desde 2021, então é uma matéria que eu tenho mais facilidade, mas mesmo assim, eu vou fazer o TQM2, que é para ensino médio, para mim conseguir pegar toda a teoria do ensino médio, porque eu acho que tem algumas partes que é meio calcanhar de Aquiles, então eu vou pegar esse livro para pegar tudo, toda a matéria do ensino médio mesmo. Vou pegar o Mil Questões de Matemática, é aquele livro que tem um tucano na capa. Vou pegar ele para me fazer ele todo. E tô pensando em pegar o Capeta Azul, né? Que é o livro Tópicos de Matemática Elementar, se eu não me engano, para completar ele todo e fechar a matemática. E tem Química. Só que química é um problema. Química é um problema porque, graças a Deus, aqui eu tenho livros do pré-vestibular, do poliedro de química.
São 4 volumes e eu não tenho o segundo volume. E química eu não tô com tanta pressa, porque a matéria inicial de química, que é modelos atômicos, essa primeira matéria já é uma matéria meio que de física, sabe? E é uma matéria de física que aparece no terceiro ano do ensino médio, aparece no tópico 3, no final dele, sabe? Então eu pretendo terminar todo o tópico de físicas para aí sim começar química. E, sinceramente, se eu não terminar química até o dia da prova do ITA, eu não sei quando que vai ser a prova do ITA, mas deve ser em setembro e outubro. Então, se eu não terminar a química, não tem problema. O que eu quero é terminar física, porque eu sei que física é a matéria mais difícil do ITA. Então, eu quero terminar todos os tópicos de física. E eu sei que depois eu vou precisar aprofundar muito mais em física, tenho plena noção disso, mas eu vou aprofundar ano que vem. Esse ano eu quero me embasar. Então, vai ser isso. Eu não sei se eu vou conseguir terminar química. E isso é um problema. E daí, esse ano eu tenho como objetivo passar para a segunda fase. Eu só quero isso. Eu só quero passar para a segunda fase, que é uma tarefa muito difícil. Eu não vou fazer cursinho, não vou fazer nada e quero passar para a segunda fase logo no primeiro ano de estudo. É muito difícil. Durante minha vida toda eu estudei sozinho, nunca fiz cursinho. Eu tenho um costume maior em estudar sozinho e tal, de fazer e fazer e fazer. Então eu espero que dê certo. Se não der certo também, ano que vem tamo aí. Eu tenho muito tempo ainda para fazer o ITA, mas eu quero passar o mais rápido possível, obviamente. E aí, eu quero passar para a segunda fase. Pro ano que vem eu conseguir uma bolsa no cursinho ou algo assim. Eu não sei se eu largaria meu emprego para começar a estudar pro ITA. Provavelmente seria necessário para mim conseguir fazer o cursinho. O cursinho do ITA é integral, então você tem de manhã e de tarde, tem até aula domingo, quando se for presencial. Aqui perto de mim só tem um cursinho que prepara pro ITA mesmo, só o Bernoulli. Então eu pretendo mais fazer um online, sabe? Fazer um online e pegar um material, porque fazer o presencial eu teria que abandonar meu emprego. E eu acho difícil eu fazer isso, embora seja necessário para me passar pro ITA. Mas cada um é cada um, gente. Não existe um caminho, não existe um atalho para você passar no ITA ou qualquer seja que seja o vestibular. É estudar. Não tem jeito, não tem atalho. E cada um segue seu caminho, cada um tem seu caminho, cada um tem sua facilidade. E eu acho que você deveria encontrar a sua. Não existe um caminho certo. Então eu ainda não desisti do ITA, embora às vezes seja muito convincente desistir. Acho que isso acontece para qualquer coisa que seja difícil na sua vida, né? Às vezes você sente vontade de desistir, algo que demanda muita energia. Mas eu não desisti, tô firme e forte, eu quero o ITA. Quero passar no ITA e não vou parar, não vou desistir. E português e inglês? Bom, português é uma matéria muito de interpretação. Português eu tô lendo muito livro. Nunca tive o costume de ler. Só que nesse ano em específico eu comecei a ler todos os dias. Embora eu não goste, ainda não gosto de ler. Mas eu tô lendo todos os dias. Tô lendo esse livro, Hábitos Atômicos, e é um livro bastante interessante, um livro para você construir um hábito, e ele dá ideias realmente bastante convincentes, por assim dizer, né? Tô gostando, tô quase terminando ele, então é um livro muito bom. Então é assim que eu vou estudar português, basicamente. Eu vou ler livro, porque o português do ITA é bastante interpretação, então eu acho que lendo vai me ajudar bastante. Português não acho que seja uma matéria difícil, assim, por se dizer, embora seja uma matéria que elimina, né? Então não pode deixar ela de fora, não pode descartar ela. E inglês eu vou ir com o inglês que eu tenho mesmo. Inglês é uma matéria que eu considero menos importante ainda que português, porque inglês não conta na sua média final. Então você só tem que tirar nota de corte e pronto, tá bom. Eu acho que eu consigo tirar nota de corte para passar em inglês. E esse vai ser basicamente o meu plano. Eu pretendo passar ano que vem para 2028 e estar lá no ITA. Eu espero que no início de 2028 eu volte para assistir esse vídeo e ver, caraca, eu consegui, sabe? E se eu não conseguir também, vai ser triste, mas vida que segue. A gente vai ter mais um ano pela frente e mais uma tentativa. Não tem problema algum. Afinal de contas é o ITA. E se você perde mais um ano estudando, você ganha mais 10 anos lá no ITA, porque o ITA é uma instituição de excelente nível. Eu cheguei até a cogitar a opção de estudar na USP, que provavelmente o curso que eu quero, que é engenharia da computação, engenharia eletrônica, talvez na USP deve ser até melhor. Porém, eu acho que o ITA dá muito mais oportunidade, sabe? O ITA, pelo fato de ser uma instituição menor, acho que ela dá muito mais atenção para os alunos. E eu também sinto a vontade de querer estar entre os melhores, sabe? Querer saber tudo isso. Eu tenho muita vontade de entender como é que o mundo funciona através das ciências naturais. Então eu gosto muito de física, gosto muito de química, gosto muito de matemática, embora a matemática não seja uma ciência. Eu gosto muito disso, gosto muito de explicações para o mundo. Então eu começo a estudar física e tal, e eu não olho mais o mundo da mesma forma. F é igual a MA. Aí eu começo a ver F igual a MA em tudo tô vendo agora. Inclusive, antes eu não entendia pra que tinha MRU, MRUV, MCU.
Não entendia por que que tem isso. Beleza, são só movimentos. Até que uma hora que eu fiz um exercício que eu errei, que era um movimento retilíneo, porém não era um movimento uniformemente variável. Ou seja, a aceleração era variável. E com isso, eu utilizei a fórmula do MRUV. Aí eu errei a questão. E eu fiquei lá muito tempo tentando descobrir qual era o meu erro, até que eu percebi que eu usei uma fórmula que não funciona no movimento que eu estava estudando. Aí que eu peguei e parei para pensar, meu Deus, é isso. Por isso que tem esse nome, MRUV. Por quê? Porque as fórmulas não funcionam. Aí eu comecei a me pensar, então peraí, um MRUV de verdade não existe. Não existe na vida real, gente. Todo movimento vai ter uma aceleração variável, por causa da resistência do ar, por conta de diversos fatores que vão alterar, e o movimento, muito difícil ele ser um movimento uniformemente variado, muito difícil. Para o movimento ter aceleração constante, acho que nem num laboratório você consegue fazer isso, não sei, posso estar falando coisa errada aqui também, mas é muito difícil, um carro andando nunca que vai ter uma aceleração constante, a não ser que seja num intervalo de tempo minúsculo, né? Aí eu comecei a pensar, então peraí, então esses MRUV, MRU, MCU, esses movimentos não são movimentos reais em si. Eles não são reais, porque é muito difícil esses movimentos acontecerem na vida real. E eu comecei a pensar como que as pessoas calculam as coisas. Porque, beleza, eu estou estudando cinemática. Só que esse livro era o Tópicos de Física. Esse livro pega muita parte da física e não explica coisas que acontecem no mundo real. E eu comecei a pensar, comecei a pensar. Até que eu percebi que para fazer esses cálculos, você precisava do cálculo integral. Se você calcula a área de um gráfico da aceleração pelo tempo, essa área vai ser justamente a velocidade do corpo. E foi isso que eu usei para resolver a questão que eu fiz. Embora não tenha utilizado o cálculo, porque deu um gráfico linear, um gráfico muito fácil de calcular a área sobre o gráfico, eu percebi, então foi para isso que o Newton criou o cálculo diferencial integral. Aí minha cabeça explodiu. O Newton, ele teve a mesma pergunta. Beleza, tem um movimento simples, que são movimentos uniformes, movimentos, sabe, quase que perfeitos, movimentos que nem existem, mas são quase que perfeitos. Mas e os movimentos reais? Os movimentos que acontecem na vida real? Como que eu calculo eles? Como que eu quantifico eles? E foi aí que o Newton teve a sacada, que na minha opinião é genial. Genial, acho que para todo mundo é genial. Ele criou o cálculo diferencial integral para explicar isso, porque eu não sabia qual que era a relação do Newton com o cálculo diferencial integral, porque eu achava que ele era um cara de física, mas cálculo diferencial integral é matemática. Então eu ficava, nossa, meu Deus, o cara fez física, fez matemática. E agora eu percebo que talvez possa ser por causa disso, porque ele se questionou como que calculava os movimentos reais, e os movimentos reais só podem ser calculados com cálculo diferencial integral. E eu acho que nem sei cálculo diferencial integral, nem sei isso. Tipo assim, eu sei o básico do básico. E antes mesmo de saber, eu já sei a principal aplicação que ele teve no nosso mundo, no nosso cotidiano, para calcular movimentos reais. Então, eu acho que o tópicos de física, em específico, eu não sei outros, ele faz a gente pensar muito. Não são exercícios de tipo, calcule isso, calcule aquilo. Exercícios de se provar. Nem provar, não tem exercício de provar lá. Alguns exercícios de provar, mas são exercícios que você faz a própria fórmula. Você cria o próprio método de resolução de um exercício. Ou seja, você cria uma equação, basicamente. Por exemplo, eu não sabia como funcionava a questão dos movimentos não inerciais. Porém, o livro, ele deu uma questão de um movimento em um referencial não inercial, que ele não falou que era um movimento não inercial. E o exercício era assim, tinha um elevador, o elevador podia subir ou descer com uma aceleração constante, e tinha uma balança e um cara em cima dessa balança. E ele perguntou quanto que o cara ia pesar quando o elevador subisse, com aceleração constante, e quanto que ele ia pesar quando o elevador descesse com aceleração constante também. E isso é um problema de um referencial não inercial. E apesar de eu ter feito essa questão, eu não sabia disso. Só depois, mais para frente, que eu fui descobrir o que era um referencial não inercial. Então o livro, ele te ajuda a ver coisas que só no final, só depois que você vai realmente entender. Você faz aquilo, mas você não acha que você entendeu tão bem. Aí do nada, bum, tudo faz sentido. Você começa a ligar todos os pontos. Então eu acho isso fenomenal. Eu acho que isso aconteceu comigo em matemática também. Que no início a gente estuda. Algumas coisas não parecem fazer tanto sentido assim. Mas de uma hora para outra, você estuda uma coisinha que tudo faz sentido. E eu acho que para mim isso é o mais gratificante de estudar. Obrigado a todos que assistiram aqui. Deixa o like, se inscreve aí. Eu vou postar vídeos todo domingo. Eu vou estudar durante a semana pro ITA. Vou postar o vídeo no domingo. Eu espero de verdade que esse ano dê tudo certo. Eu consiga passar para a segunda fase, consiga um resultado bom no ITA. E eu espero que eu grave bastante aqui para vocês. Muito obrigado, aí acompanha o canal e tamo junto. Falou!